Meu nome é Daniela Dourado, sou médica hematologista, especialista em transplante de medula óssea, trabalho no Hospital Universitário da Universidade Federal da Bahia, e o tema de hoje é anemias hemolíticas, uma abordagem prática para a atenção básica, e vamos falar também um pouco sobre hemoglobinúria paroxística noturna, o que o médico clínico precisa saber. Vamos lá. Fazendo uma breve revisão do ciclo do eritrócito, né, o ciclo da hemácia. Então, são fragmentos de células produzidos na medula óssea, que é o tutano do osso. São células inicialmente imaturas, com material genético, que a gente vai chamar de reticulócitos, que estes sim vão entrar na corrente sanguínea e vão se transformar nas hemácias, que são fragmentos de células sem núcleo, que tem uma sobrevida média de 120 dias em condições normais. Esses fragmentos, esses glóbulos, eles caem na corrente sanguínea, exercem sua função e, no passar do tempo, glóbulos mais envelhecidos, eles são reciclados, eles são retirados pelo sistema retículo endotelial do fígado e do baço, e esses componentes são reciclados e devolvidos como estoque no fígado e no baço, e são devolvidos para a medula óssea. Então, só uma breve revisão, que é um ciclo complexo, mas não é a função dessa explanação de hoje. Então, conceito básico, inicialmente, a gente tem que falar o que é anemia. Anemia, por si só, não é uma doença, é uma síndrome clínica associada a um quadro laboratorial bastante diverso. Ele consiste em queda de hemoglobina ou queda de hematócrito e diminuição da massa eritrocitária. Isso varia muito em relação ao sexo, idade, a tensão de oxigênio e a fase hormonal desses pacientes. Então, um nível de hemoglobina, hematócrito ou massa eritrocitária pode ter valores diferentes em diferentes indivíduos. Ela tanto pode ser uma diminuição verdadeira, ou seja, anemia propriamente dito, ou dilucional, por exemplo, em situações de gestação, que aumenta o volume plasmático, e o soluto, que seria a massa eritrocitária, hemoglobina, ela tem uma diminuição relativa em relação ao todo, que é a hemólise, então. Hemólise é uma diminuição da sobrevida dos eritrócitos circulantes. Ela tanto pode ser realizada, pode ser encontrada dentro dos vasos sanguíneos, tanto fora dos vasos sanguíneos. Existem várias maneiras de classificação, basicamente didáticas, que a gente pode dividir em hemólise intravascular, extravascular, como eu falei, secundária a defeitos intrínsecos ou extrínsecos das hemácias, pode ser uma anemia hemolítica hiperproliferativa, hipoproliferativa, a depender da resposta compensatória da medula óssea, pode ser normocítica ou macrocítica, tanto pode ser também classificada como adquirida e hereditária. A anemia hemolítica também, né, como a gente falou, sendo dividida em intraglobulares ou intrínsecas. A alteração existe exatamente dentro do eritrócito, tanto podem ser alterações de membrana ou também no conteúdo celular. As extraglobulares ou extrínsecas podem ser adquiridas, levam à destruição do eritrócito, tanto por substâncias tóxicas, medicamentos, parasitismo, anticorpos ou até mesmo trauma mecânico, como as válvulas cardíacas metálicas, por exemplo. A anemia hemolítica extraglobular pode tanto ser caracterizada por uma anemia hemolítica autoimune, por anticorpos frios, e também dividido, classificando por anticorpos quentes. A anemia hemolítica intraglobular, como a gente sabe bem, né? Dependente das hemoglobinopatias, a gente tem exemplos mais frequentes de anemia falciforme, talassemia, anomalias de membrana, esferocitose hereditária, hemoglobinúria paroxística noturna, acantocitose ou enzimopatias, como, por exemplo, deficiência de G6PD e deficiência de piruvato quinase. Então, o conceito dessa destruição desses glóbulos, como a gente vê esquematicamente, ela pode ser extravascular, dependente, sim, do sistema imunológico, tanto dependente de anticorpos quanto do sistema complemento, e chega aqui ao sistema retículo endotelial, que vai englobar e vai lisar essas células sinalizadas ou por anticorpos ou pelo sistema complemento e serão recicladas no metabolismo que a gente já descreveu anteriormente. E a hemólise intravascular, que ela é dependente do sistema complemento e que vai sinalizar essas células, vai acabar gerando o complexo de ataque à membrana,
e essas células serão destruídas dentro do sistema vascular. Então, como a gente vai falar posteriormente, a HPN, ou paroxística noturna, o sistema complemento da via alternativa, ele vai grudar nessas células e, por falta de defesa dessas células a esse sistema complemento, vai levar dentro da corrente sanguínea a destruição dessas hemácias e em pequena quantidade, sim, pelo sistema retículo endotelial. E anemia hemolítica autoimune, mediante ativação de anticorpos e formação, sim, do sistema complemento em pequena quantidade, levando à destruição pelo MAC, e numa quantidade mais significativa, levando à destruição, sinalização para o sistema retículo endotelial, levando à fagocitose desses glóbulos. Então, o que a gente precisa saber quando a gente recebe um paciente com anemia? Claro, a gente quer fazer o diagnóstico diferencial e quando é que a gente vai pensar numa hemólise? Primeiro, a gente vai avaliar o paciente como um todo, nada suplanta uma boa anamnese e um bom exame físico direcionado. Então, um paciente que apresente palidez, icterícia já nos chama a atenção, avaliação adequada de fâneros, ou seja, cabelos, unhas, alterações de pele, alterações de mucosa, já nos dão sinais do tipo de anemia ou deficiência que esse paciente pode apresentar. Presença ou não de esplenomegalia, a esplenomegalia já nos leva a pensar num fenômeno imunológico, ou seja, aumento do sistema retículo endotelial. A coloração da urina vai nos mostrar nos sugerir se essa hemólise pode ser intravascular, ou seja, se existe modificação da urina para uma coloração mais escura, cor de chá, cor de Coca-Cola, revelando que pode haver hemoglobina livre nessa urina, ou até uma urina, claro, mais alaranjada, revelando também, sugerindo a presença de icterícia. E o estado geral desse paciente, ou seja, um paciente que está taquicárdico, dispneico, alterado o estado nutricional, tanto vai nos sugerir o que pode estar gerando essa anemia, ou também o nível de gravidade e o tempo de acometimento dessas alterações. Como eu falei, a anamnese é fundamental, uma anamnese bem feita, que deve conter a história clínica desse paciente, que também vai nos sugerir na investigação de etiologia. Se o paciente usa medicações crônicas, o paciente está fazendo algum tratamento específico antes de apresentar esses sintomas, o paciente tem antecedentes familiares de anemia, se tem, que tipo de anemia? Essa anemia se desenvolveu na infância ou uma anemia depois da fase adulta? De onde vem esse paciente? Porque a gente precisa saber se nesse local que ele vive existe a possibilidade de alguma exposição ambiental. Qual é a dieta desse paciente? O paciente tem uma dieta muito restritiva, uma dieta exagerada em determinados tipos de alimentos que podem gerar um desequilíbrio e levar à anemia, inclusive à hemólise. O paciente realizou alguma viagem no último ano, nos últimos meses, que pode ter mudado sua exposição ambiental ou até a produtos tóxicos. Infecções, esse paciente é um paciente crônico, o paciente teve uma infecção aguda recente, teve uma infecção viral, existe muita anemia hemolítica relacionada a infecções virais, principalmente nas crianças. Esse paciente tem associação com sangramentos, ou seja, ele tem algum distúrbio mais completo que não só anemia. A cronicidade desses sintomas, se é uma coisa que o paciente não consegue muito bem precisar, se é uma coisa que veio lentamente o acometendo, se é uma coisa de poucos meses, isso também nos leva à sugestão de etiologia e de gravidade. O paciente tem outras alterações, por exemplo, o paciente tem história de colelitíase, e se tem um cálculo único, se eram cálculos múltiplos, às vezes até é possível dizer a composição desses cálculos, que a gente vai pensar, inclusive nas hemólises crônicas e nas hemoglobinopatias. E fundamental saber também, o paciente tem outras alterações, com doenças sistêmicas, o paciente tem alterações renais, o paciente tem alterações hepáticas, cardíacas, pulmonares, até osteoarticulares. Então, tentar relacionar essa síndrome anêmica com a suspeita de hemólise com outras alterações orgânicas. Claro, os achados laboratoriais iniciais, depois que a gente vai fazer essa avaliação completa de exame físico e história clínica, o que a gente vai encontrar? A gente já falou, ele vai encontrar anemia, diminuição da massa eritrocitária ou hemoglobina hematócrito, e a gente vai tentar avaliar como essa medula responde. É uma medula saudável? Ou seja, a gente vai avaliar essas células jovens que eu comentei, que são os reticulócitos.
Existe aumento de reticulócitos na circulação sanguínea, ou seja, a medula está respondendo, ou o paciente apresenta uma anemia com diminuição de reticulócitos ou reticulócitos muito baixos. Isso nos dá a sugestão de doença intramedular ou deficiência de algum fator estimulador. E a gente vai procurar também a liberação desse conteúdo plasmático. Se a medula, se a hemácia foi destruída, ela liberou esses produtos citoplasmáticos na circulação. Então, a gente procura um aumento de desidrogenase lática, aumento de bilirrubina indireta, queda da aptoglobina, são avaliações iniciais clássicas de anemia hemolítica. A gente procura a hemoglobinemia e, claro, a hemoglobinúria, como eu comentei. Então, um simples sumário de urina bem feito pode nos dar bastante informação. Fundamental para avaliação de anemia são as alterações morfológicas que o próprio exame do hemograma já nos sugere. Então, como eu vou comentar mais para frente, no próximo slide, a gente tem que procurar alterações morfológicas, ou seja, hemácias normais ou hemácias já alteradas. Então, a gente vai procurar macrocitose ou microcitose, presença de esquizócitos, que são fragmentos de glóbulos vermelhos, esferócitos, hemácias em alvo, hemácias falcizadas, hemácias em lágrima e tantas outras alterações que já sugerem, inclusive, a etiologia da anemia hemolítica. Então, esfregaço de sangue periférico é um exame relativamente simples, que não necessariamente é feito pelo hematologista, mas um patologista clínico ou laboratorista. Ele vai identificar essas alterações e já vai te sugerir no hemograma. Então, aqui a gente vê aqui na primeira foto hemácias falcizadas. Nesse aqui, curiosamente, já existem alterações de neutrófilos, já sugerindo alguma alteração secundária. Nesse aqui, a gente vê eritroblastos em sangue periférico, que são os glóbulos que vêm antes do reticulócito. Em condições normais, eles não estão presentes na circulação sanguínea. Aqui a gente vê esferócitos e vê também hipocromia desses glóbulos. E aqui nessa foto, a gente vê reticulócitos, tanto corpúsculos aqui alterados, que sugerem aumento de atividade esplênica, tanto também alterações dentro desses glóbulos mais azulados, que são restos de RNA, ou seja, restos nucleares na circulação sanguínea, falando também dessa alta atividade de medula jogando células jovens na circulação. Então, é importante a gente avaliar um hemograma com calma quando a gente tem diante um paciente com anemia, principalmente com suspeita de hemólise. Então, todas essas avaliações, todos esses índices são importantes. Então, não é apenas olhar hemoglobina e hematócrito, número de leucócitos e número de plaquetas. Tudo nos leva a uma investigação direcionada. Ou seja, nesse caso específico, isso é um hemograma real de um paciente com anemia hemolítica. Então, a gente vê que tem um paciente com anemia, mas a gente vê que o volume corpuscular médio já está aumentado, alterando todos esses índices, e o RDW também aumentado, que isso reflete em anisiocitose, ou seja, aumento do volume dessas células e também com aumento de tipos de células. Então, quando chega na lâmina, que sempre tem no hemograma, observação do técnico que realizou esse exame, ele já não vai sugerir. Tem anisiocitose, macrocitose, policromasia, ou seja, alterações visuais que nos levam a pensar num diagnóstico diferencial. E, claro, não é só avaliar também os glóbulos vermelhos, a gente tem que avaliar no hemograma o resto da função medular. Se eu tenho plaquetas normais e se eu tenho leucócitos normais com um diferencial adequado, eu fico mais tranquila em relação à possibilidade de presença de doenças medulares específicas. Então, na sequência, eu tenho que fazer, né? Já fiz o esfregaço, avaliei o hemograma, avaliei todas as outras alterações secundárias, história clínica. Eu vou procurar doença autoimune, ou seja, com o teste de Cumbres, eu procuro anticorpos grudados na superfície das hemácias e no teste indireto eu vou procurar anticorpos livres presentes na circulação desses pacientes. Então, só para lembrar o conceito de teste de Cumbres, eu vou procurar anemia hemolítica autoimune e eu vou procurar aqui aloimunização, ou seja, o paciente adquire anticorpos contra hemácias. Falando de tratamento, o que eu preciso fazer? Como a maioria das situações, eu tenho que procurar fatores desencadeantes para essas alterações. Então, se eu tenho uma infecção, eu vou tratar. Se eu tenho uma condição orgânica
renal, hepática, cardiovascular, eu também vou tentar controlar. Se eu tenho um paciente desidratado, por exemplo, eu tenho que manter perfusão circulatória para prevenir, tratar lesões sistêmicas. Então, pacientes com anemia hemolítica têm altas chances quando já não se apresentam com insuficiência renal aguda, então eu tenho que tentar reverter essa alteração secundária. Como eu comentei, tratar infecções subjacentes, porque já que estamos falando de sistema complemento, sistema imunológico, lembrar que esses são fatores desencadeantes e ativadores de complemento, então tudo isso eu tenho que tentar esfriar esse processo em conjunto. Suspender, claro, as medicações que estão potencialmente relacionadas ou as medicações suspeitas, modificar se possível, né? Transfundir o paciente com muita sobriedade e sem pressa. Por quê? E não uma decisão sozinha, sempre com decisão com o hemoterapeuta. Porque se eu tenho uma alteração que seja suspeita de uma anemia hemolítica, eu tenho que saber qual o mecanismo dessa anemia hemolítica para eu não simplesmente colocar mais substrato para mais hemólise. Então, antes de indicar uma transfusão, e principalmente uma transfusão maciça, que as transfusões maciças são inadequadas, eu tenho que avaliar se eu posso controlar a perfusão e o sistema cardiovascular desse paciente de uma forma mais adequada, ou seja, colocá-lo em repouso, hidratá-lo de uma forma adequada e avaliar a transfusão com parcimônia. Identificada a causa, esse paciente tem indicação de imunossupressão, como a gente viu nos conceitos, então a imunossupressão está muito bem direcionada ao tipo de anemia que eu identifiquei. Por exemplo, o paciente com hemoglobinopatia, eu não vou fazer imunossupressão. Paciente com anemia hemolítica autoimune, se for bem documentada, bem identificada, sim, eu tenho indicação de imunossupressão, uma pulsoterapia inicial, dependendo da gravidade, ou uma imunossupressão mais contínua, mais moderada. Avaliação de anticoagulação, eu vou comentar um pouquinho isso posteriormente, mas a anticoagulação sim pode ser necessária pelo risco de trombose associada a essas condições agudas dos pacientes com anemia hemolítica. Então, cada caso é um caso, isso tem que ser bastante individualizado. E reposição vitamínica, né? Lembrando que a hiperproliferação da medula leva ao consumo de vitaminas, de fatores necessários para a eritropoese. Então, se o paciente tem uma deficiência de ácido fólico, uma deficiência de B12 ou uma deficiência de ferro, talvez ele não consiga recuperar de uma forma adequada essa anemia, ou seja, exatamente essa a causa da anemia hemolítica, a simples deficiência de B12. Não é simples, mas é de simples correção. Lembrando também que determinadas anemias hemolíticas não se deve repor de qualquer forma as vitaminas, então tem que ter uma dosagem inicial em tempo zero e avaliar especificamente qual é a vitamina necessária para ser reposta para a gente não prejudicar esse paciente, ao invés de corrigir o defeito subjacente. Quando é que eu preciso encaminhar para o hematologista? Então, se eu identifico uma anemia hemolítica, eu preciso identificar imediatamente um hematologista para referenciamento? Não necessariamente. Muitas vezes o clínico pode manejar esses casos mais simples de anemia hemolítica. No entanto, existem alguns sinais que a gente precisa perceber de que o problema não é periférico. Esse paciente pode ter uma doença medular propriamente dito. Então, ele precisa ser, sim, referenciado para um hematologista. Algumas situações que são alertam são os pacientes que têm alteração das outras séries. Então, o paciente com pancitopenia precisa ser referenciado, porque ele precisa ser investigado mais profundamente. O paciente que tenha doenças sistêmicas também, muitas vezes o manejo é mais difícil e o especialista precisa intervir. Pacientes que precisam de diagnósticos mais complexos, que precisam de avaliação da medula, né, e de uma avaliação genética ou molecular para tentar identificar qual é o defeito adquirido ou inato, então sim, eles precisam de acompanhamento, investigação inicial, acompanhamento de hematologista. E claro, de acordo com o que foi encontrado, a necessidade de tratamento específico também, sempre encaminhar para o hematologista. Eu vou falar um pouco agora de hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença muito importante. Então, muitas vezes esses pacientes chegam na atenção básica, são os pacientes que podem estar na emergência, então é necessário que todo clínico e todo especialista não hematologista precise entender um pouco dessa doença. Então, nos conceitos de hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença clonal rara, ela é da célula-tronco hematopoética. É causada por uma mutação somática em um gene específico chamado PIGA. Ele interfere na síntese de uma proteína transmembrana, que é o glicosilfosfatidil inositol.
Então, essa é uma âncora que protege do sistema complemento. Então, a ausência dessa estrutura de GPI leva à destruição dessas células pelo sistema complemento, levando uma hemólise intravascular com tendência à trombose e relacionado à insuficiência de medula óssea com citopenias. Por que que a gente precisa sempre falar dessa doença rara? Porque ela é muito grave e ela é subdiagnosticada. E por quê? Porque são sintomas muito específicos, são sintomas variados, muitas vezes apenas fadiga, uma anemia desproporcional à quantidade de sintomas dos pacientes. E lembrando que a incidência maior é de adultos, na maioria das vezes o diagnóstico é realizado entre os 30 e 40 anos de idade, e muitas vezes os pacientes são consultados por diversos clínicos até chegar ao hematologista. Muitas vezes demora 5 anos para ele receber um diagnóstico específico de HPN. Ele passa no gastro, no cardio, no pneumo, no nefro e pode não chegar a esse diagnóstico. E são adultos economicamente ativos, então, além da perda econômica, existe a perda social e familiar desses pacientes, um impacto muito grande na qualidade de vida. E se essa doença não tratada especificamente e agressivamente, ela leva à morte e sequelas irreversíveis. Essa doença está muito associada com falências medulares, então a gente sempre pensar quando a gente está diante de um caso de citopenias inexplicadas, está muito relacionada com anemia aplásica, muito relacionada com síndrome mielodisplásica e síndrome mielodisplásica é hipercelular, mas não tem relação com outras falências medulares inatas. Ela realmente é uma doença adquirida. E ela é caracterizada por esse tripé de hemólise intravascular, levando a esses sintomas que são totalmente de diminuição de qualidade de vida, uma dor abdominal, uma disfagia, disfunção erétil e fadiga crônica. E você vê que isso pode estar presente em qualquer consultório ou emergência. Muitas vezes, uma dor abdominal que se investiga e não se encontra, porque são exames de imagem normais, e o paciente muitas vezes pode chegar até a laparotomia exploradora e não se encontrar nada, porque realmente anatomicamente não existe nada. É a doença mais trombogênica já descrita, principalmente a gente deve tentar identificar quando a gente tem uma trombose inexplicada. Na grande maioria das vezes são tromboses hepáticas, cerebrais. 50% dos pacientes podem apresentar trombose como sintoma inicial, e em mais de um terço desses pacientes as tromboses são fatais. E muita associação com falência medular. Então, a gente vê, como eu estava falando, quanto é importante a avaliação da urina, e a gente mostra aqui, isso é um caso típico de um paciente com HPN que acorda de manhã com a urina muito escura e ao longo do dia, quando ele vai começando a se hidratar, a urina vai clareando. E isso não está necessariamente relacionado a nenhum fator identificável de gatilho. Ele apenas acorda assim, ou pode aparecer em qualquer dia. Mas lembrando que nem todo paciente tem hemoglobinúria macroscópica no diagnóstico. Muitas vezes não é percebido. E como é que funciona o mecanismo dessa doença? Já que a gente estava falando de hemólise sistema complemento, existe uma ativação do sistema complemento via alternativa, porque essa célula, esse glóbulo vermelho, na verdade, todas as células hematopoéticas não têm defesa contra o sistema complemento, então são superfícies celulares que não têm essa proteção por essa mutação antes explicada, e a depender da ativação do complemento é formado o complexo de ataque à membrana, que vai levar a essa ativação descontrolada e ela é retroalimentadora de si mesma. O paciente apresenta uma hemólise importante intravascular e essa hemoglobina livre que vai aumentar o LDH no exame. Essa hemólise vai provocar ativação plaquetária, ativação do endotélio, ativação de fatores de coagulação da cascata proteica de coagulação, levando à ativação de citocinas, recrutamento de leucócitos, agregação plaquetária e também outro mecanismo que leva à trombose, não só a ativação desse trombo de plaquetas e de endotélio, mas a hemoglobina livre leva à depressão de óxido nítrico, que vai fazer vasoconstrição dessa musculatura lisa. Então, é um mecanismo complexo de trombose. Então, não só a formação do trombo, mas toda essa inflamação ao redor
e vasoconstricção. É aqui uma representação o que esse complexo de ataque à membrana faz. Então, este recrutamento dos fatores, né, de cascata do complemento, então é uma via que se forma na membrana celular, eles vão se polimerizando e se agregando e se sinalizando para recrutamento, vai formar esse multímero que vai formar um poro na membrana celular e essa membrana vai gerar uma perda de homeostase, ou seja, não vai haver mais controle dessa célula do equilíbrio hídrico, osmótico, eletrolítico. Então, essa célula realmente ela vai estourar na circulação sanguínea. E aqui a gente vê na microscopia eletrônica que como é real essa formação de poros. A gente vê uma membrana celular cheia de perfurações e acaba que ela perde essa homeostase e ela acaba por estourar. Por que tanta essa preocupação da trombose na HPN? Porque, como eu comentei previamente, é um mecanismo altamente complexo de ativação de vários fatores que andam em conjunto. Então, a gente vê aqui a coagulação, a cascata de coagulação vem junto com a cascata do complemento e elas são vias de mão dupla. Então, a cada proteína ativada, ela, além de fazer quimiotaxia, elas são anaflotoxinas e vão fazer mais lesão dessas células e mais alteração do local de acometimento. Então, barrar esse processo é tão importante, porque uma vez ativado isso, não existe um mecanismo só de impedir esse processo. Então, não é a anticoagulação única que vai resolver esse processo por ser um mecanismo tão complexo. Então, a depressão, por exemplo, a ativação de plaqueta, a inflamação desse vaso sanguíneo, depressão de óxido nítrico, como eu falei, levando a vasoconstricção, ativação de plaqueta, expressão aumentada de células de adesão, então, levando a ativação de procoagulantes, isquemia do tecido, com mais injúria, mais lesão endotelial. Então, todos esses mecanismos levam à trombose, por isso são tromboses graves e muitas vezes não respondem à anticoagulação. Então, como seria o diagnóstico diferencial das anemias hemolíticas para a gente pensar em HPN? Claro, todas as anemias hemolíticas, a gente espera um aumento de LDH, tá? Também na microangiopatia trombótica, mas a gente vê que os reticulócitos também podem estar alterados, mas a gente vê que na HPN não existem anormalidades específicas nas hemácias, porque elas não têm alteração, nenhum defeito intrínseco, nenhuma alteração de destruição, por exemplo, como a gente tem na microangiopatia trombótica. O que a gente vê de diferente é a possibilidade da presença da hemoglobinúria, já que é uma hemólise intravascular, e necessariamente o teste de Cumbres direto, ele é negativo, ou seja, não existe ativação de sistema imunológico mediado por anticorpos nessas situações, diferente da anemia hemolítica autoimune. E qual é o exame que vai fechar esse diagnóstico? Então, não é a hemólise com Cumbres negativo que vai dizer que é HPN, mas sim a citometria de fluxo, que é um exame bastante específico, bastante sensível, que vai exatamente procurar a âncora de GPI na superfície das hemácias. Se ela não tem a GPI, então fechou o diagnóstico de HPN. Então, esse é o padrão ouro do diagnóstico. Não se usa mais o teste de RAM, o teste da sacarose, que antigamente era a única ferramenta que a gente tinha para dar diagnóstico, porque eles são pouco sensíveis, são específicos, mas são pouco sensíveis. Então, o padrão ouro hoje em dia é citometria de fluxo. Quando, então, que eu tenho que investigar para HPN, já que eu estou falando de anemias hemolíticas, e quando é que eu vou precisar investigar com citometria de fluxo? Então, o Grupo Internacional de Interesse de HPN, Sociedade de Citometria de Fluxo, recomenda sempre que eu sempre investigar quando eu tiver um paciente com uma hemoglobinúria ou hematuria inexplicável. Então, vejam que esse paciente pode, inclusive, ser referenciado para o urologista quando ele apresenta uma alteração de sumário de urina. Então, às vezes, o sumário é tão simples e barato, claro, tem que investigar a bexiga, tem que avaliar sistema geniturinário, mas uma vez avaliado e não encontrada a causa, tem sim que pensar, tentar juntar as peças e pensar em HPN. Pacientes com hemólise intravascular Cumbres negativa, ou seja, um paciente com LDH alto, que pode estar, sim, associado à deficiência de ferro pela perda renal, pensar em HPN.
todo paciente que tem uma hemólise que a gente não conseguiu encaixar em nenhuma outra síndrome clínica. Nunca esquecer de investigar os pacientes com trombose inexplicável, principalmente de sítios incomuns. Esses pacientes têm uma chance muito aumentada de desenvolver, de serem tromboses graves e recorrentes, então é obrigatório excluir no primeiro pensamento dessas tromboses inexplicáveis, ou seja, sem fatores desencadeantes. Não usa anticoncepcional, não viajou, não fez cirurgia grande, não estava acamado, não tem neoplasia. Isso já é um fator que me obriga a investigar HPN. Todos os pacientes com síndrome de Budd-Chiari têm que investigar HPN com citometria de fluxo pela alta chance, alta incidência de Budd-Chiari nos pacientes com HPN. Qualquer outro sítio intraabdominal, ou veias cerebrais e veias dérmicas também, com ou sem evidência de hemólise, com ou sem citopenias associadas, mas principalmente chamando a atenção. Se tem alguma alteração de hemograma, investigue esse paciente para HPN. Pacientes com síndrome mielodisplásica ou qualquer outro tipo de SMD com alguma característica de hemólise, é obrigatória a avaliação de síndrome de HPN. 100% dos pacientes com anemia plásica, o diagnóstico, precisam da citometria de fluxo para HPN, pois até 1/3 dos pacientes já podem apresentar clone HPN ao diagnóstico. E pacientes com citopenias persistentes e inexplicáveis, são aqueles pacientes que você repõe ferro, que não melhora, paciente que você repõe vitamina, não melhora, não acha nenhuma outra causa, citopenia persistente, deve ser investigado para HPN. E hoje em dia existe tratamento específico para HPN, então o tratamento mudou completamente, foi uma revolução, transformou os resultados. Antes os pacientes não tinham o que fazer a não ser suporte de transfusão, uso de corticoide que não trata a causa e aumenta a morbidade pelo uso crônico, os pacientes se internavam muito, pacientes desenvolviam tromboses graves, insuficiência renal, hipertensão pulmonar e tinha uma sobrevida muito baixa. Hoje em dia, com tratamento específico da HPN, o paciente é tratado adequadamente, ele tem uma sobrevida igual a pacientes, a pessoas saudáveis pareadas pelo mesmo sexo e idade, ou seja, o paciente vive normal, ele não tem complicações, uma vez que o tratamento é bloqueio da fração 5 do complemento, ou seja, o mecanismo ele é mitigado completamente. A indicação de iniciar o tratamento é quando se identifica nesses pacientes com HPN uma alta atividade hemolítica, ou seja, um LDH 1,5 vezes acima do limite superior da normalidade. E isso, como eu falei, aumentou a sobrevida, mas não só a sobrevida, melhorou incrivelmente a qualidade de vida desses pacientes. A primeira linha, apesar de já existirem outras medicações, a primeira linha de tratamento é esse anticorpo monoclonal anti-C5, que faz esse bloqueio específico nessa fração do complemento, que existe disponibilidade sim no SUS, através do PCDT, Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, inicialmente em medicação anti-C5, eculizumab, e já está aprovado o ravulizumab, que é a mesma molécula, só que ela tem uma meia-vida. Ao invés de infusões a cada 2 semanas, o paciente recebe infusões a cada 2 meses. Então, como mensagens finais relacionadas à HPN, é uma doença rara sim, mas é uma doença bastante subdiagnosticada e muitas vezes, quando chega ao diagnóstico, o paciente já apresenta sequelas importantes relacionadas à doença. São sintomas inespecíficos. Por isso, a gente tem que tentar juntar esses sintomas e fazer uma boa história do paciente para a gente tentar identificar sintomas aparentemente não relatados, relatados em outra especialidade, mas podem fazer todo sentido se avaliados de uma forma calma e completa. Como eu disse, os pacientes já podem chegar ao diagnóstico com hematologista já com graves lesões orgânicas, então até 50% dos pacientes que chegam no diagnóstico já chegam muitas vezes com graus avançados de disfunção renal. Por isso, são doenças fatais se não tratadas adequadamente. Então, o que a gente precisa? Aumentar a suspeita, pensar em HPN. Às vezes a gente chama a doença rara daquela que a gente nunca viu, mas se a gente nunca viu, porque a gente não pensou na doença. Então, temos que identificar quais são esses grupos de risco que a gente deve pensar em HPN. Porque existe um tratamento específico que muda completamente a história, a jornada desse paciente, não só de qualidade de vida, de sobrevida e de morbidade.
Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigada.